Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar aqui meditando na carta de Tiago, Tiago capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Nós lemos na semana passada, nós vamos ler hoje de novo. Tiago capítulo 4, versos 1 ao 10. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos por podermos meditar na Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito fale conosco, abre, Senhor, o nosso entendimento e nos dê a conhecer, Senhor, a Sagrada Letra. Que o Teu Espírito trabalhe o nosso coração, que o Senhor realize a Tua obra, nos torne semelhantes ao Teu Filho Jesus, e assim glorifique o Teu santo nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Na semana passada, nós vimos que Tiago não trata os conflitos que existem na igreja como problemas superficiais ou meramente humanos, né? Tiago vai na raiz das guerras, das discórdias, e diz que é os desejos egoístas, a busca desenfreada pelos próprios prazeres, é o orgulho, é a inveja e a amizade com o mundo. E Tiago então deixa claro que a guerra exterior nasce dentro do coração de cada pessoa, né? E Tiago mostrou que quando o homem vive para si mesmo, inevitavelmente vão surgir as divisões, as contendas e a destruição da comunhão. Ele mostra que um coração dominado pela cobiça, pela soberba, jamais poderá satisfazer e trazer a paz verdadeira aos corações. E ele mostrou também aqui uma verdade solene, né? Que Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então a gente percebe algo maravilhoso na Sagrada Escritura, né? Que a Bíblia ela não foi escrita somente para mostrar, né, os nossos pecados, expor as nossas falhas, mas a palavra de Deus foi escrita para nos conduzir de volta para o Senhor, né? E então, depois de expor aqui a profundidade do problema, Tiago agora apresenta o caminho para a restauração. E ele nos mostra que a paz dentro da igreja não nasce de estratégias humanas, de discursos bonitos ou de acordos que são superficiais. A verdadeira restauração só existe quando há um verdadeiro arrependimento e uma rendição completa ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas também existe algo profundamente consolador nesse texto, que Tiago mostra uma igreja problemática, né? Uma igreja onde existem guerras, discussões verbais e talvez até físicas. Mas Deus olha para tudo isto e Ele não abandona a sua igreja que está ferida. Deus olha para um povo que está fazendo guerra, mas Deus não desiste desse povo. Deus não desiste quando vê um povo com o coração dividido. Na verdade, Deus confronta, Deus disciplina, Deus corrige, mas Ele chama este povo de volta para si e recebe este povo de volta e restaura este povo pela sua maravilhosa graça. E então aqui nós estudamos a semana passada os versos 1 ao 6, hoje nós vamos ver aqui nos versos 7 ao 10, quando Tiago nos apresenta uma série de imperativos, né, de ordens espirituais, que revelam o caminho para a verdadeira transformação. E uma coisa que a gente precisa entender, Tiago não está sugerindo, ok? Tiago não está fazendo sugestões, Tiago está fazendo uma convocação da parte de Deus para que nós tenhamos uma vida de arrependimento, submissão e santidade. Que a guerra interior e a guerra exterior só termina quando Cristo ocupar o centro do nosso coração. Então vamos examinar esse chamado para a transformação. O verso 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E algo interessante aqui, porque Tiago agora chega ao centro, né, ao ponto central, onde ele vai mostrar a origem deste mal que existe na igreja, que é um trabalho maligno do nosso inimigo de nos separar da presença de Deus. Você percebe que desde o início da criação, esse sempre foi o intuito de Satanás. Lá no Éden, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. O que Satanás foi lá fazer? Quebrar essa comunhão. Não quebrar, mas sugerir a quebra dessa comunhão, quando ele instigou os desejos do coração humano. Então o trabalho dele é sempre esse. Ele não quer simplesmente levar você para o inferno, ele quer separar você de Deus. Então Tiago vai trabalhar essa questão agora. E é muito importante, queridos, a gente entender esse papel do inimigo trabalhando nos corações das pessoas. Porque é impressionante como há uma reação muito diversa nas pessoas quando se fala do diabo. Muitos hoje vão falar que isso é mito, que o diabo não existe. Não é verdade? Mas por outro lado, tem aqueles tão obstinados que vão pôr o diabo num lugar muito alto, como se ele fosse todo poderoso. Fala, eu não queria, mas o diabo fez. Parece que o diabo tem uma força incontrolável. E Tiago vai mostrar que não. Ok? Então, a gente percebe aí que vai desde a pessoa não acreditar até colocá-lo numa posição muito elevada. Mas para a gente entender aqui, o diabo de fato existe, ok? E quem recusa esta verdade está fazendo aquilo que ele quer. Porque quando o diabo convence alguém de que ele não existe, a pessoa baixa a guarda, ok? E ele pode então tirar vantagem. Mas então, queridos, para que nós não sejamos
presas fáceis do inimigo, Tiago apresenta aqui estratégias muito práticas de como lidar com o diabo e como nós devemos agir para termos uma vida piedosa. E o primeiro ponto que Tiago vai colocar aqui é submissão a Deus. E ele diz aqui: sujeitai-vos a Deus. Então, o primeiro passo para vencermos as guerras, vencermos os ataques inimigos, é a submissão a Deus. O que é essa submissão a Deus? Em primeiro lugar, reconhecer que Deus é o soberano. Ele é o Criador, Ele é o Redentor. E submeter-se a Ele significa aceitar alegremente o senhorio dEle sobre nossas vidas. Especialmente porque em Cristo, Deus se revela como um Pai amoroso. Muitas vezes o inimigo tenta nos fazer acreditar que Deus é um carrasco, que se você não fizer o que Ele quer, Ele vai te castigar. Mas as Escrituras apresentam Deus como um Pai amoroso. E esse Pai amoroso, quando permite as provações, quando Ele permite o sofrimento, quando Ele permite a dor, a perseguição, a perda, nós temos que entender que Deus está permitindo porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está nos disciplinando, Ele está nos moldando. E o propósito de Deus é sempre nos levar à maturidade. Ok? Tudo que Deus permite, o seu propósito é nos levar à maturidade. E submeter-se a Deus, então, é estar debaixo da sua autoridade e seguir as suas direções, as suas ordens, sua palavra. É ser completamente dependente de Deus em todas as áreas da nossa vida. E o que é ser dependente de Deus em todas as áreas da nossa vida? É não fazer nada sem antes consultar a Deus em sua palavra. É se achegar a Ele para ouvir a orientação que Ele tem para cada área da nossa vida. Ok? Porque a gente pensa, Deus nos orienta no caminho da salvação. Isso é verdade. Mas sabe, Deus quer te orientar na vida financeira também. E muita gente se complica porque não ouve Deus, não busca a direção de Deus, não busca a sabedoria de Deus para lidar com as situações. As pessoas brigam, como Tiago expôs aqui, porque elas não buscam orientação de Deus. Tiago diz: vocês não têm porque vocês não pedem. Não busca direção, não busca sabedoria, não busca discernimento. E estar debaixo da submissão de Deus é sim buscar a direção dEle para cada área da nossa vida. Porque as pessoas têm problema no casamento, porque não ouvem Deus. Porque pais e filhos entram em conflitos, porque não ouvem Deus, porque não buscam a direção de Deus. E submissão a Deus, queridos, é ouvi-lo e praticar a sua palavra, praticar os seus ensinamentos, seguir a sua orientação. E quando a gente age desta forma, a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu entendo isto, que tudo que Deus me orienta a fazer, Ele está me conduzindo para o que é bom, perfeito e agradável, então essa é uma razão para eu me submeter a Ele com alegria, e não achando que Deus está colocando um fardo pesado sobre as minhas costas. Pelo contrário, o que Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo que é leve.
Então a vontade de Deus não é pesada. João diz: os seus mandamentos não são penosos. Se a gente entender isto, queridos, que tudo que Deus nos orienta é bom, é perfeito e é agradável, a gente vai se submeter a Ele com alegria. E quando a gente pensa isso, queridos, surge uma pergunta: quando você está em conflito com um irmão, você está em conflito com o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, a pergunta que devemos fazer não é quem está com a razão, mas a pergunta que a gente precisa fazer é: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesta situação, neste conflito? Então, submeter-se a Deus, queridos, é largar a própria razão em troca da vontade de Deus. Porque se você ficar batendo na tecla, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, o conflito vai continuar. Mas se você largar a sua razão e se submeter à vontade de Deus, você faz cessar o conflito. Ok? O segundo ponto que Tiago coloca aqui, e presta atenção, queridos, como Tiago coloca: em submissão a Deus, resista ao diabo. Ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está usando aqui uma linguagem militar. Ele está mostrando um inimigo que está em constante ataque. O diabo não para descansar não, gente. Ele está constantemente nos atacando. E os desejos carnais que Tiago colocou aqui no início, a inveja, a ambição, são coisas que são alimentadas pelo inimigo. Ok? Você tem um desejo no seu coração, o diabo corre lá colocar aquilo na sua frente. Pega. Billy Graham dizia: quando você pensa em fugir da presença de Deus, o diabo já está com o barquinho preparado ali, para você entrar nele e se mandar. Que foi o que Jonas fez, né? Quando ele não quis a vontade de Deus, tinha um navio lá com a passagem prontinha para ele comprar. Você consegue comprar passagem assim de última hora? Mas o diabo prepara. Você quer fugir da presença de Deus? Ele prepara a passagem. Ele faz alguém perder o navio para você poder entrar no lugar. O que Pedro diz? Que ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Então ele está rodeando, Ele percebe o seu olhar, ele ouve a sua voz, e ele prepara aquilo no qual você está sendo tentado. Dá para entender isso, queridos? E é por isso que tanto Jesus como Pedro e as Escrituras, em geral, nos ensinam que a resistência ao diabo requer, em primeiro lugar, vigilância. Fica atento. Em segundo lugar, fé. Em terceiro lugar, oração. Vigiai e orai. Mas orar sem fé não resolve. Ok? Então, queridos, nós precisamos estar, primeiramente, posicionados em Cristo e revestidos com toda a armadura do Senhor. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios 6? Tomai toda. Ok? Não é algumas peças da armadura, é toda. Ok? Toda a armadura do Senhor. É interessante, eu lembrei agora, quando o rei vai em busca do profeta Eliseu para vencer uma batalha, Eliseu já estava ali para ser levado pelo Senhor, e Eliseu dá instruções ao rei, fala: atira as flechas, pega as flechas
da tua aljava e atira contra o chão. E o rei lá pega uma, duas, atira, e Eliseu fica furioso com ele. Você devia ter jogado todas as flechas. Porque você jogou só algumas, você vai ter só algumas vitórias. E aí a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus. Ok? Não basta algumas, toda a armadura de Deus. E assim você poderá resistir ao diabo. Mas, por outro lado, se o cristão der lugar ao diabo, e Paulo adverte sobre isso em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se alguém dá lugar ao diabo, em vez de resisti-lo, será facilmente derrotado. Mas uma coisa que a gente precisa entender, queridos, é que a instrução bíblica, os princípios de Deus, dependem do todo-poderoso braço do Senhor, e não da nossa habilidade ou capacidade. O que isso significa? Que não basta você citar um versículo. Entende? Porque a gente olha lá para Jesus sendo tentado no deserto, e o diabo diz: você está com fome? Pega essas pedras e transforma elas em pães. E Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está fazendo o quê? Citando um versículo. Mas sabe, Jesus realmente cria nas Escrituras. Ele cria na verdade. E ele sabia que a verdade, ela só pode ser praticada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você não consegue simplesmente praticar algo que a Bíblia ensina, se o Espírito de Deus não estiver agindo. A gente não consegue praticar as Escrituras, porque tem gente que abraça o pecado citando as Escrituras, por incrível que pareça. Mas por quê? Porque não depende da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso entendimento. Depende do Espírito Santo estar agindo no nosso coração. E quando nós estamos firmados nas promessas do Senhor, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós podemos resistir ao diabo. E a Bíblia diz que ele vai fugir. Ok? Mas, queridos, se não houver submissão a Deus, nós não poderemos de forma alguma resistir aos ataques do diabo para que ele fuja. E a Bíblia mostra claramente lá em Atos capítulo 19, os filhos de Seva, quando viram um homem endemoniado, eles foram lá tentar expulsar aquele demônio, e eles falaram o quê? Em nome de Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. E o resultado foi terrível. O demônio se apoderou daqueles jovens e deu uma baita de uma surra neles. Porque se não houver submissão a Deus, não adianta citar o nome de Jesus, não adianta tentar fazer uma fórmula mágica, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica. Tiago diz que a gente resiste ao diabo quando a gente começa se submetendo a Deus. Entende isso, queridos? Não é aqui uma questão de magia, mas de devida dependência e total obediência ao Senhor. Submissão a Deus. Sem isso, não podemos resistir ao diabo. Tiago, ele admite aqui que o diabo tem a sua parcela de culpa nas nossas quedas. Mas ele diz que nós precisamos nos manter firmes, porque se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Então veja, o diabo tem poder? Até tem. Mas nós fomos capacitados, em nossa união com Cristo, resistir e vencer o inimigo. Entendeu isso? O diabo tem poder? Tem.
Mas nós temos um poder maior dentro de nós, quando nós estamos unidos a Cristo. Não é quando a gente usa o nome dele, é quando a gente está unido com ele. Então nós temos um poder maior que nos capacita a resistir e vencer. Então a gente precisa entender, queridos, que resistir também é um ato necessariamente contínuo e diário. Porque não é que você venceu hoje, que automaticamente você vai vencer todas as vezes. A vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. A nossa única garantia é que se nós continuarmos nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo, então ele fugirá de nós. Isso só é possível porque, primeiramente, Cristo já derrotou o diabo lá na cruz. Então, quando nós resistimos, nós não estamos lutando por uma vitória incerta, mas nós estamos lutando por uma vitória já conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo só foge porque ele reconhece a autoridade de Cristo em nossa união com Cristo. Ok? Se não houver união com Cristo, o diabo não está nem aí para você. Ok, queridos? Então veja, o diabo está derrotado. A nossa resistência não é um grito de guerra de quem está desesperado, tentando ganhar a vitória, mas é uma ordem de quem já venceu em Cristo. Como Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque a gente entrou numa guerra já vencida. Não tem mais nada para fazer, tomar posse da vitória. Amém, queridos? Cristo já venceu. E então Tiago vai continuar aqui. Você se submete a Deus, resiste ao diabo, como? Se achegando a Deus. Verso 8 ele diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. A gente está falando da nossa união com Cristo, tá? Agora, como nós nos unimos a Cristo? É lógico que não é um trabalho nosso, e a gente vai entender aqui que Hebreus capítulo 10, versos 19 ao 22, nos lembra como é que nós nos achegamos a Deus. Ele diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza de fé. Então veja, a obra é de quem? Totalmente de Jesus. Amém, queridos? É pelo sangue dele, é pela sua carne rasgada lá na cruz, que rasgou o véu, é através da intercessão de Jesus, da mediação de Jesus como grande sumo sacerdote. E a gente pode resumir isso que Tiago está dizendo aqui, como sendo a verdadeira adoração. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E quem é o verdadeiro adorador? Em primeiro lugar, é um pecador que foi lavado e purificado no precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então essa pessoa, esse pecador perdoado, enche o seu coração de gratidão e deseja estar unido com o Senhor. E então ele se joga para Deus. Você já viu, talvez você que é pai já fez isso, coloca o seu filhinho no alto e fala: vem, e ele, sem pensar, se joga. Não pensa: aí se ele não me segurar, aí se eu cair, eu vou me arrebentar no chão. Você já viu uma criança ficar indecisa?
Você estende a mão, ele se joga. É isso que é se aproximar de Deus, querido, é se jogar nos braços de Deus, sabendo que Ele sempre vai nos segurar. E quando seu filhinho se joga, o que você faz? Você pega e põe no chão? Não, você pega e abraça. É isso que Deus faz. Você se joga para Ele, e Ele te pega e te abraça. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele lá na cruz, nós não somente temos livre acesso ao trono da graça, mas a gente tem o convite de Deus para nos achegarmos. Amém, querido? Ele diz: se aproxime, venha, volte para mim. E a Escritura Sagrada então nos garante, queridos, que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. A adoração verdadeira sempre vai ser abençoada com a própria presença do Senhor. Essa adoração que Deus procura nos seus filhos, quando Ele encontra, Deus concede, em primeiro lugar, sua graça, sua maravilhosa graça. Em segundo lugar, Deus concede a sua santa presença. E em terceiro lugar, Deus concede sua plena e incomparável alegria e paz. Mas a gente tem que entender, queridos, que se aproximar-se de Deus não é apenas um gesto externo, que você pega a Bíblia, você lê, você se ajoelha e fala algumas palavras. Se aproximar de Deus é uma disposição interior para reconhecer a sua própria incapacidade de vencer por conta própria, e então se render completamente a Ele em obediência. E um outro ponto muito importante aqui, queridos, é que é através do arrependimento que nós nos achegamos a Deus, o arrependimento que leva à santidade. O que é esse arrependimento? Em primeiro lugar, é o desejo de restaurar um relacionamento que está quebrado. Lembrando que o relacionamento já foi restaurado por Jesus lá na cruz, mas que a gente no dia a dia acaba quebrando. E então nós precisamos desfrutar desse relacionamento diariamente. Amém, querido? Dá para entender isso? Jesus lá na cruz, Ele já nos restaurou com Deus, mas o pecado torna a quebrar. E o arrependimento sincero leva a essa busca de restauração, sempre baseado na nossa união com Cristo. Ok? E é por isso que Tiago vai continuar aqui no verso 8, que nós precisamos limpar as mãos e purificar o coração. Ele diz: pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Esse limpai as mãos, queridos, em outras palavras, é torne a sua conduta pura e irrepreensível. Amém? Que Paulo vai dizer lá em Filipenses que nós precisamos resplandecer como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. Quando Tiago diz limpai as mãos, ele diz: torne a sua conduta pura e irrepreensível. Tiago está usando aqui a ilustração, porque os judeus, quando eles iam oferecer algo para Deus, a primeira coisa que eles faziam era lavar as mãos, mas literalmente lavavam as mãos lá com água. Tinha lá a bacia, com água, e eles iam lá e lavavam as mãos. Mas Tiago está falando de algo muito mais profundo do que um gesto físico de lavar as mãos. Tiago está nos confrontando com a importância de manter a nossa vida limpa de contaminação.
limpa da sujeira do pecado. Ok? E esse preparo para adorar não se trata então de um ritual externo, vazio, mas de um arrependimento sincero e uma transformadora interior que refletem ações concretas e piedosas. Limpai as mãos, queridos, aqui enfatiza a necessidade e a busca por uma santidade prática, ok? Tudo bem? E é por isso que Tiago vai continuar. E vós que sois vacilantes. Foi tratado sobre essa questão hoje na escola bíblica. Mente inconstante, dividida entre duas convicções. É a mesma expressão lá que Tiago já usou no capítulo 1, verso 8. E ele diz que pessoas assim não vão receber nada da parte de Deus. E essa pessoa que vive dividida, oscilando entre servir a Deus e buscar o prazer do mundo. Então, por exemplo, você chega aqui hoje pela manhã e busca a Deus, e adora a Deus, e canta, e chora na presença de Deus. Aí você sai, e o diabo já tem uma mesa lá preparada para você. Aí você, bom, já busquei a Deus, já fiz a minha obrigação do dominical, agora, vamos que vamos. É isso que Tiago está dizendo aqui. Uma pessoa que busca a Deus, quer servir a Deus, chora diante de Deus, mas depois vai buscar também o prazer no mundo. Aquele que tem a mente dividida, até tem vontade de seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo ele não tem coragem e nem disposição para abandonar o mundo, abandonar os princípios do mundo, para poder abraçar os valores de Deus. Não, eu vou viver nos princípios de Deus. Mas aí o diabo vem e oferece uma vantagem, você esquece os princípios e vai de cabeça naquilo que o mundo oferece. É isso que Tiago está dizendo. Tiago estava mostrando claramente que se você acha que pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo, ter sua lealdade dividida entre Jesus e o dinheiro, ou servir a Deus e ao prazer ao mesmo tempo, Tiago diz, isto é impossível. E Tiago então diz, olha, se você está nessa condição, balançando para cá e para lá, ora você quer Deus, ora você quer o mundo, Tiago diz, purifica o seu coração, que o problema não é mental, o problema está no coração. Tiago vai agora aprofundando aqui o seu pensamento e ele aponta para o centro da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E purificar aqui o coração, queridos, significa justamente isto, remover essa duplicidade, remover a hipocrisia, remover essa indecisão que caracteriza a alma dividida. Um coração purificado é um coração totalmente dedicado a Deus, um coração íntegro, sem reservas, sem segundas intenções. Eu não amo a Deus pelo que Ele me dá, eu amo a Deus pelo que Ele é. Pelo fato de Ele ter enviado seu Filho para morrer naquela cruz sangrenta em meu lugar, é por isso que eu o amo. Não porque Ele pode me dar prosperidade, mas porque Ele deu a sua vida por mim. E um coração íntegro é isto, eu o amo e eu quero viver para Ele, e somente para Ele, para fazer a vontade dEle, para cumprir com o propósito dEle na minha vida. Paulo dizia aos Filipenses, prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado.
Deus tem um propósito na minha vida. E então é isso que eu quero, alcançar este propósito, não os meus, os dele. Eu não quero a minha vontade, eu quero a dele. E eu não vou permitir que o meu coração fique dividido entre a vontade dele e a minha. É isso que Tiago está dizendo aqui. Vocês de mente vacilante, purifica o seu coração. Torne o seu coração íntegro. O salmista, ele já falava sobre isso lá no Salmo 24, versos 3 e 4, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem julga com engano. Tiago está nos dizendo: seja essa pessoa que o salmista está falando aqui. Amém, queridos? Mas a gente precisa ter um entendimento de que essa limpeza, essa purificação do nosso coração somente é alcançada não pelos méritos humanos, mas exclusivamente pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver em santidade. É o Espírito Santo que transforma o nosso caráter, nos transformando na perfeita imagem de Cristo. Mas esta obra, queridos, do sangue de Jesus nos purificar de todo pecado e o Espírito Santo nos santificar, é fruto da nossa união com Cristo. Ok? Deus não pega o sangue de Jesus e faz assim, ó, joga lá longe onde você está. Não, você se achega a Ele, Ele te chama. Como a gente cantamos, chamou-me pela cruz, e eu vou. E quando eu chego, Ele me cobre com o sangue. E o seu Espírito me abraça e trabalha no meu coração e me transforma. Mas é quando eu vou, é quando eu estou desejoso de estar unido com Ele, então Ele me une a Ele. Dá para entender isso, queridos? É o que Jesus disse lá em João capítulo 15, versos 1, 2 e 5. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. O verso 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se você não estiver unido a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você não se submete a Deus, você não resiste ao diabo, você não chega a lugar nenhum. Dá para entender isso, gente? Então, diante disto, examine as suas mãos. Em que sentido? Não ficar olhando para a mão. Mas o que você tem feito? Examine o seu coração. O que é que você tem desejado lá no segredo, lá no seu íntimo, que ninguém sabe, só você sabe. Quer dizer, você e Deus, né? O que é que você tem desejado? A limpeza, queridos, começa com honestidade diante de Deus. É chegar diante de Deus e dizer: Deus, Tu sabes o que eu tenho feito. Tu sabes o que está lá no mais íntimo do meu coração, que eu não contei para ninguém, mas o Senhor sabe. E isso que está lá dentro, Deus, não é bom. Me ajuda a arrancar isso.
Eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero viver só para Ti. Tira esse desejo do meu coração. Me ajuda a não gostar mais disso. Vocês estão entendendo isso, gente? E Tiago vai aprofundar. Ele vai dizer lá no verso 9, que a gente precisa lamentar e chorar por causa do nosso pecado. E isso nos levará ao arrependimento verdadeiro. Ele diz: entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. O que Deus espera, queridos, é um arrependimento genuíno, profundo, e não superficial e frio. O arrependimento verdadeiro e apropriado, ele é demonstrado com sinais de lamento e choro, de tristeza e humildade. É o reconhecimento sincero do pecado e de como isso tem ofendido a um Deus tão santo. Arrependimento é uma tristeza piedosa. O próprio Jesus ensinou: bem-aventurados os que choram. E isso não nega a alegria cristã, mas é o ponto de partida para a restauração da verdadeira alegria. A tristeza mencionada aqui por Tiago não é uma tristeza meramente humana, que leva ao desespero, não é remorso, mas é uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 7,10, pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. E Tiago continua: que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Mais uma vez, lembrando as palavras de Jesus em Lucas 6,25: ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Vamos entender aqui, queridos, o riso e a alegria que deve ser transformada em lamento e tristeza, são as alegrias superficiais, as alegrias vãs que este mundo oferece, que muitas vezes é resultado de uma vida de prazeres egoístas e mundanos, e que ignora a terrível realidade do juízo divino. Dá para entender? É aquele sorriso, aquela alegria de alguém que enganou o outro, né? Daquele que você pegou o troco a mais e ficou quietinho e saiu sorrindo. Oh, que bênção, tem um dinheirinho extra. Alegria do pecado, do erro. É isso que Tiago está dizendo aqui. Essa alegria, esse riso, transforme isto em lamento e tristeza. Dá para entender, gente? Tiago nos chama para abandonar essa falsa alegria e experimentar a verdadeira tristeza pelo pecado. Quando você peca, não é motivo de sorrir, é motivo de chorar. É isso que Tiago está dizendo aqui. A verdadeira tristeza pelo pecado, porque este é o caminho para a alegria verdadeira e duradoura e desfrutar de uma paz que só Ele pode conceder. Essa exortação de Tiago ao lamento e ao choro é um convite à humildade e a um profundo e sincero arrependimento. É o reconhecimento da gravidade do pecado e da necessidade urgente da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E isso, queridos, é um passo essencial para a restauração do relacionamento com Deus, e volto a dizer, relacionamento que já foi plenamente restaurado por Cristo lá na cruz, mas que precisa ser vivido em contínua comunhão com o Senhor. E diante disso, uma pergunta: quando foi a última vez que você chorou
por causa do seu pecado. Quando foi a última vez que as palavras que você disse, e a gente pode dizer palavras malditas, o orgulho que você alimentou, a inveja que você guardou, quanto essas coisas te trouxeram lágrimas diante do Senhor? Quando foi que você realmente lamentou ter quebrado os princípios de Deus? Quando que você chegou chorando diante de Deus, dizendo: Deus, eu pequei, e você está realmente entristecido com isto? É o que Tiago está propondo aqui. Aquele prazer que você sentiu, transforme isso em lágrimas. Ok? E então Tiago vai terminar aqui propondo: humilhe-se diante do Senhor. O verso 10 ele diz: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago chega aqui ao clímax da sua exortação, que é a humildade. Ele já havia dito, que Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Veja, ele expôs as Escrituras. Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E então agora ele faz um convite para uma ação deliberada: humilhai-vos diante de Deus. Ok? Essa humildade não é uma autodepreciação. Não é você chegar: não, eu sou uma lata de lixo, eu sou uma desgraça, eu sou... Não é isso que Tiago está dizendo. Ele não está dizendo de uma fraqueza. Tiago está falando de um reconhecimento da soberana e absoluta de Deus, a soberania absoluta de Deus, e da nossa pobreza espiritual, admitindo que a nossa desesperada necessidade da ajuda do Senhor, nos submetendo à sua vontade completa em todas as áreas da nossa vida. Sabe, ser humilde é chegar para Deus e dizer: Deus, eu não sei fazer nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua direção. Eu não sei lidar com as pessoas, eu não sei lidar no trabalho, eu não sei lidar na escola, eu não sei lidar com as coisas que acontecem na rua, eu não sei. E eu não tenho habilidade nenhuma para lidar com essas coisas. Eu preciso da tua direção, eu preciso do teu Espírito trabalhando em mim, eu preciso do teu Espírito me conduzindo na tua verdade, porque eu não sei andar na verdade. Eu até conheço quando eu leio, mas eu não consigo pelas minhas forças praticar. Eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Deus, eu preciso do teu Espírito, eu imploro pelo teu Espírito, eu clamo pelo teu Espírito, eu clamo por tua graça. Isso é humildade. É disso que Tiago está dizendo aqui. E por que é necessária essa humildade, queridos? Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. E nosso Senhor Jesus disse lá em Lucas 14, 11: pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A humildade também é a porta para entrarmos na exaltação divina. Aqueles que se humilham verdadeiramente serão exaltados pelo Senhor. Mas o que essa exaltação do Senhor
sobre nossas vidas. Como que Deus nos exalta? Nos pondo num pedestal para todo mundo ver e admirar. Todo mundo aplaudindo. Deus vai fazer todo mundo se prostrar e nos aplaudir. Sabe como Deus nos exalta, queridos? Nos elevando à íntima comunhão com Ele. Nos levando a desfrutar da sua graça abundante e sermos usados por Ele em seus propósitos gloriosos. Ele nos dá essa glória de participarmos daquilo que Ele está fazendo sobre a terra. É a exaltação de ter Cristo vivendo dentro de nós e através de nós, e então manifestando o seu poder e o seu caráter. Ok? E então no último dia, o Senhor exaltará os seus servos que se submetem alegremente à sua vontade, com uma honra semelhante àquela da parábola dos talentos. Mateus 25, 21, quando ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Então Ele vai nos colocar para sentirmos aquilo que Ele sente. Você pode imaginar a alegria que existe na Santíssima Trindade? Não dá para conceber. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus, por causa dessa alegria, Ele se submeteu à morte na cruz. Porque é algo tão glorioso que existe na Santíssima Trindade. E Jesus diz que naquele último dia Ele vai dizer: participa da alegria do teu Senhor. Tenha em você o que existe na essência da Santíssima Trindade. É assim que Deus vai exaltar aqueles que se humilham diante dEle. Jesus, queridos, Jesus é o exemplo e a fonte da humildade. Ele se humilhou até a morte de cruz. E a Bíblia diz que então Deus o exaltou soberanamente. Entenda agora, nós, unidos com Cristo, veja que nada acontece fora da união com Cristo. Deus só age na vida de quem está unido com Cristo. Então, na nossa união com Cristo, nós seguimos o seu caminho, e a nossa humildade é a participação na perfeita humildade de Cristo, e a nossa exaltação é a ressurreição e a glorificação juntamente com Cristo. Tudo acontece na nossa união com Cristo. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós não estamos apenas praticando uma virtude, mas estamos confessando que a nossa única esperança é a graça de Deus revelada em Jesus. Amém, queridos? Então, a conclusão aqui, esses 6 passos que Tiago diz que são os passos para acabar com a guerra. Tiago trouxe aqui um roteiro muito claro. Se você quer acabar com as guerras na igreja, se você quer acabar com as guerras no seu lar, se você quer acabar com a guerra no seu coração, então siga estes passos. Submeta-se a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto. Resista ao diabo para que ele fuja. Se achegue a Deus e Deus se achegará a você. Limpe as mãos e purifique o coração. Isto é, abandone o pecado prático e a duplicidade de mente. Lamente e chore pelo seu pecado. Não seja superficial quando você ofende a Deus. E então humilhe-se diante dEle e Ele te exaltará. Amém, queridos? A guerra interior e exterior
só tem um fim, quando Cristo é o nosso tudo, quando Cristo é a razão da nossa vivência, da nossa existência. Quando nós deixamos de buscar prazeres egoístas e começamos a buscar a glória de Deus, o reino de Deus. Quando a nossa oração não é mais: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquele, mas é: Senhor, qual é a tua vontade? Que a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita nos céus. Que a tua vontade seja feita através da minha vida, como foi feita através do Senhor Jesus Cristo. Esses 10 versos, queridos, nos confrontam com a realidade do pecado, mas também aponta para a solução em Cristo, mostrando que os conflitos e divisões têm raiz nos desejos egoístas e no mundanismo. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos chama para um arrependimento sincero, a submissão incondicional e a humildade genuína. E quando nós nos achegamos a Deus com um espírito quebrantado, um coração quebrantado, Deus, na sua fidelidade, se achega a nós. Quando nos humilhamos diante dEle, reconhecendo nossa total dependência, Ele nos exalta no seu tempo e no seu modo. Amém, queridos? Então, hoje Deus está nos chamando para pôr um fim a estas guerras. Não é amanhã, não é na próxima semana, mas é hoje, é agora. Então, se no seu coração existe alguma dessas coisas que Tiago disse que traz todas essas bagunças na vida, na família, na igreja, se existe mágoa, desavença, ambição, posição, fofocas, orgulho, Tiago está dizendo: traga tudo isso para o altar do Senhor, em arrependimento sincero. Se humilhe, chore se for preciso, peça perdão, e Ele promete que vai te exaltar. Amém, queridos? Que nós possamos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, viver uma vida que glorifique a Cristo em todas as coisas, promovendo a paz, a unidade e o amor na igreja. E assim o mundo vai ver e vai crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o mundo olhe para a igreja e não veja mais um grupo de gente dividida, mas um grupo unido a Cristo, que vive a essência do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Curve por um instante a sua cabeça. Como eu disse há pouco, olhe para as suas ações. Olhe para os desejos mais íntimos do seu coração. E se for preciso, chore diante do Senhor, em arrependimento, em humilhação, numa entrega total a Ele, dando a Ele a possibilidade de manifestar graça sobre você, em nome de Jesus.